Oi, seja bem-vindo ao programa Espaço Feminino. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para que a partir de agora eu possa entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando a partir de agora. Minha gente, olha só, eu sei que você que liga a NTV, quarta-feira, 18 horas, ao vivo nessa nossa primeira edição, eu sei que você estava esperando a dona do programa, Ludmila Bahia, mas é o seguinte, Ludmila Bahia está descansando hoje e na próxima quarta-feira ela estará de volta aqui com o programa Espaço Feminino. Enquanto ela descansa, eu faço questão que você que está do outro lado da telinha participe comigo. 99947-4515 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente. Olha só, nessa edição, no programa de hoje, nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos. E o seu comentário, a sua opinião, ela é extremamente importante. Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre violência sexual. Como a gente pode compreender esse tipo de violência, como ela acontece, a importância da conscientização. Nós vamos falar disso já já aqui no nosso programa. Além disso, um outro assunto volta para a pauta, a linguagem neutra. Afinal de contas, ela funciona como um modo de inclusão? Ela deve ser permitida, sim ou não? Na Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte, por exemplo, um projeto de lei foi aprovado, onde o vereador, à época, Nicolas, ele colocava neste projeto que a linguagem neutra, ela deveria ser proibida no âmbito da educação, seja em escolas públicas ou estaduais. A gente vai conversar sobre isso já já aqui no nosso programa. E além de tudo isso, minha gente, tem presente pra você que tem casa, viu? Ézio, mostra só. Diretora, Adriana, coloca aí na tela. Olha só essas delícias do supermercado moderno, nossos parceiros aqui do programa Espaço Feminino. Eu tô sabendo, viu, ô dona Ludmila Bahia? Sei que você tá nos acompanhando aí agora. Tô sabendo que essas duas cestas são pra você. E você que tem casa vai poder ganhar ainda cestas também do supermercado moderno, viu? Você que tem casa pode participar com a gente através do 99947-4515. Mas aí, você que tem casa deve estar se perguntando, como que faz para eu poder ganhar uma cesta dessa? Adriana, vamos colocar o GC aqui para o pessoal que tem casa poder ir acompanhando. Vou pegar até essa minha colinha aqui para não ter erro. Para você participar com a gente, você deve fazer uma selfie ou um print da tela do seu celular enquanto você acompanha o programa Espaço Feminino de hoje, nessa nossa primeira edição na quarta-feira. Você vai fazer a foto nos acompanhando aqui. Feito isso, você vai mandar para o nosso WhatsApp 99947-4515. Mas, para você ganhar, você tem que nos marcar no Instagram. Os arrobas estão aparecendo aqui na tela da sua televisão, que é o arroba NTV Patos de Minas, arroba Ludmila Bahia, arroba o Matheus Borges, eu, e também arroba Moderno Supermercado. Adriana, pode deixar na tela os arrobas, por favor? Peguei você de surpresa, né, Adriana? Pode colocar os arrobas para você ir memorizando. Aproveita agora, vem aqui comigo, Adriana. Aproveita já e já faz uma selfie acompanhando o nosso programa e nos marque nesses arrobas que estão aparecendo aqui na tela da sua televisão. Quem sabe, no final do programa, você pode ganhar uma deliciosa cesta do supermercado moderno levar para sua casa. A gente vai escolher duas pessoas, viu? Nossa equipe já está atenta nas nossas redes sociais. Nos marque para você poder ganhar. Combinado? Olha só, minha gente, agora nós vamos falar sobre violência sexual. Mas, afinal de contas, o que é a violência sexual? O que a Organização Mundial de Saúde define como violência sexual? Sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga clínica Giovana Leão. Doutora, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Matheus. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ludmila, que não está aqui. Tava todo mundo esperando a Ludmila, aí mandaram o Matheus Borges. Vou tentar substituir a Ludmila aqui à altura. Doutora, mas quando a gente fala de violência sexual, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela define como todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas. É tudo isso, né?
É tudo isso, Matheus. E a gente precisa pensar que a violência sexual ela é uma epidemia silenciosa que a nossa sociedade vive. A Unicef estima que a cada dia 100 crianças de 0 a 14 anos são vítimas de violência sexual. Então, isso a gente está contando só as crianças, né, de 0 a 14, para além daquelas, né, das outras faixas etárias. Então, 100 por dia notificadas, né, porque ainda a gente sabe que esses dados eles não são reais. Existem muitas vítimas que elas não notificam, né, que elas não denunciam por medo, né, por medo de retaliação, por culpa, né, por ainda achar que são elas as culpadas pelo que viveram. Enfim, então a gente está falando sim de uma epidemia, né, silenciosa, e que a gente precisa muito cuidar disso. Então por isso que eu agradeço o programa, né, por esse convite, porque é um assunto tabu, mas que não pode ficar nesse lugar, né, do proibido, porque quando a gente ensina para as crianças, para os adolescentes que não se fala disso, é aí que mora o perigo, né? Essa é uma armadilha, que aí elas vão entender que precisam tratar disso sozinhas, né? Doutora, por favor, me corrija se eu estiver errado. Por vezes, algumas vítimas desse tipo de violência, elas acabam não denunciando, como a senhora disse, por medo ou por outras situações, mas também porque em algumas situações a pessoa que está do outro lado, ela acaba falando, não, o que você está falando é uma invenção. Tenta meio que distorcer toda aquela situação para colocar a vítima como uma pessoa mentirosa, né? Sim. A violência, ela vem acompanhada tudo disso, né, Matheus? Ainda mais que os violentadores, na maior parte das vezes, assim, a gente tem dados de até 90%, né, dos violentadores são parte da família dessa criança, desse adolescente, dessa mulher. Existe um mito que acredita que a violência sexual, ela acontece na rua, né? E não, a violência sexual, ela acontece dentro de casa, que é aquele lugar, né, de proteção, entre aspas, mas é ali que o violentador está. Então, a gente tem pais como violentadores, irmãos, tios, primos, avós, mães, tias, primas, avós, né? As figuras femininas, elas, né, não é a maioria, mas elas também são violentadoras. Então, sim, existe esse tipo, né, de chantagem, porque a violência ela não é só contra o corpo, né? Ela é uma invasão psíquica nesses sujeitos, né, nessas crianças, nesses adolescentes. Então, existe sim essa manipulação, né? Não fala nada porque, olha, eu que vou contar, hein, o que você está fazendo, né? E aí é isso, né? A vítima, ela acaba se tornando a culpada, né, por um crime, né? A gente precisa colocar nos termos certos. Violência sexual é crime, né? E precisa ser penalizada. Giovana, no início dessa nossa conversa, você trouxe um dado muito importante e que chama a atenção. São 100 casos por dia, né? De 0 a 14 anos. Esse número é muito maior. Uhum. E quando a gente tem números subnotificados, o que a gente poderia fazer para que esses casos eles pudessem ser denunciados e, partindo disso, a gente ter uma conscientização maior do que o que a gente está falando aqui é crime? Isso é muito importante de você falar, porque primeiro que a escola, ela deveria funcionar como um fator de proteção. Porque, como eu disse, a violência, na maior parte das vezes, ela acontece em casa, né? Então, a sociedade, ela tem o dever de entender sinais, né? Esses dados subnotificados, né? Por exemplo, uma criança que vive violência sexual, ela pode apresentar um comportamento hipersexualizado, ela pode começar a ficar muito agressiva, e aí as professoras se afastam, os colegas se afastam. Essa criança, ela pode também ficar super adaptada, não ter nenhum problema com nota, nem nada, mas ela está triste, ela está entristecida, né? Então, quando os professores, né, as professoras, captam sinais, quando elas estão atentas a essas crianças,
é possível fazer uma denúncia, né? Conversar, escutar, acreditar nos relatos, né? Que é muito importante. Então, aí esses números, eles podem subir, né? Essas notificações, elas podem subir. Se as pessoas ao redor estiverem atentas, né? Que eu acho que esse é o nosso grande desafio, entender que as infâncias e as adolescências, elas também são de nossas responsabilidades, né? Não é a minha criança que está em casa que é só da minha responsabilidade. A criança do vizinho também é, a criança ali da escola, entende? E precisa haver uma mudança estrutural da sociedade nesse sentido, que é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza. A criança é a responsabilidade da família, da comunidade, do Estado. Não é só da família, né? E a gente vive isso como uma coisa muito individualizada. Ele é ali que cuida e pronto, né? Mas não deveria ser assim. Se a gente cuidasse, talvez esses números, as violências, elas não aconteceriam tanto como ocorrem. Olha só, para você que está chegando agora aqui no Espaço Feminino, nós estamos falando sobre violência sexual. Estou conversando aqui com a doutora Giovana Leão, ela que é psicóloga clínica. Doutora, e quando a gente está falando aí de violência sexual, a gente está falando apenas de uma importunação? A violência sexual, ela abrange tantas outras situações? Ela não abrange, sim, importunações, né, atos libidinosos, por exemplo, é considerado estupro de vulnerável quando um adulto, ele coloca uma criança, um adolescente, né, de até 14 anos, em contato com pornografia, por exemplo. Para ele obter prazer disso, entende? Então, assim, não é só o contato, não é só o toque. É você colocar aquela criança, aquele adolescente para algo que ele não está fisicamente, emocionalmente, psiquicamente preparado, né? Então, é isso, né? Não tem como falar que é só o contato físico. É muito mais que isso. Giovana, isso também. Quando a gente vê todas essas situações, as crianças, elas são, em sua maioria, as vítimas desse tipo de violência ou não? Sim, são a maioria. Porque o violentador sabe, né, que ali existe uma presa fácil. Né? Ele se aproveita disso, ele se aproveita da fragilidade, muitas vezes da inocência da criança. Né? E existem crianças que não conseguem nem nomear o que elas viveram. Né? E por isso, Matheus, a gente precisa ensinar as crianças sobre o corpo delas, né? Sobre quem pode tocar nesse corpo, de que jeito, né? Então, desde cedo, desde bebezinho que você educa uma criança, ensina uma criança sobre quem pode se aproximar ou não e de que forma, né? Então, ali na hora do banho, filho, eu vou agora lavar seu pipi, mamãe tá lavando, né? Mamãe, papai e fulano que pode. Sabe? Ir nomeando e construindo isso com a criança, porque ela vai entendendo que o corpo é dela, né? O corpo dela não é público. Existe muito essa ideia assim de filho, você tem que dar um beijo nele, né? Você tem que dar um beijo no seu tio. E isso é deseducar as crianças, né? É fazê-las acreditarem que o corpo delas é público, que é o adulto quem decide o que ela vai fazer ou não, né? Inclusive, quando a criança ela começa a ter muita resistência, por exemplo, para dar um beijo num tio, começar a prestar atenção. Pode ser uma questão só de afinidade, né? Não gosto desse tio, pronto. Mas pode ser que alguma coisa esteja acontecendo ali, né? Então, perguntar o que foi, né? Assim, fora né, dessa figura, longe dessa figura, perguntar o que está acontecendo, como é que é essa relação com ele, entende? Assim, escutar. Eu acho que o que a gente precisa frisar muito aqui é que a gente precisa escutar essas crianças. Porque, sim, elas são as maiores vítimas. E olha só, não dá pra gente fechar o olho diante de uma situação. E quando a gente fala do tio, do vovô, desse tipo de figuras, a gente não tá falando somente daquela figura da família. A gente tá falando daquele vizinho próximo que, vezes, é chamado de tio, que é considerado alguém próximo. Também colocar um limite, né? Sim, colocar um limite. São essas figuras familiares, os maiores violentadores, né? Dentro de casa, família extensa e os conhecidos da família que está sempre ali, né? O vizinho e tudo. Mas é isso, a criança precisa entender, sim, que ela pode colocar limite. Giovana, o que leva esses bandidos, esses criminosos a cometerem esse tipo de situação? É possível
explicar, tentar entender? Matheus, pode ser uma perversidade, né? Ou é isso, né? Uma falta de empatia enorme, né? Um desconhecimento total sobre qual que é o lugar dele, né? Desse sujeito com o lugar de uma criança, de um adolescente, né? Eu não vou conseguir aqui definir o que leva cada um, né? E isso que você fala é importante porque, por mais absurdo e louco que pareça, a gente precisa também escutar essas pessoas, né? Existem alguns estudos que fazem isso, né? Já li alguns estudos dentro de presídios que vão escutar, né? Mas o que é isso, né? Que loucura é essa? Mas não dá para falar o que é e ponto, né? É sempre isso e ponto. Mas é cruel, é uma crueldade, né? Giovana, e quando a gente fala sobre violência sexual, a gente está aqui debatendo, estamos falando sobre violência sexual com crianças, mas mulheres mais adultas, jovens, idosas, também podem ser vítimas desse tipo de violência? Sim, claro. Inclusive, a gente tem um dado, Matheus, que crianças que são violentadas, muito possivelmente elas vão ser violentadas não só na infância, mas durante outras vezes na vida, né? Porque ela entende muito cedo que é isso, é assim, né? Podem fazer isso com ela. Então, uma criança violentada pode se casar com um homem violentador. Né? E que violenta a filha dela depois, né? Quando ela tem uma criança, aquela criança vai ser violentada. É muito comum. Chega muito na clínica essas histórias, né? Dessas repetições familiares. Então, sim, as mulheres elas podem ser violentadas. E possivelmente elas foram também violentadas na infância. Não todas, mas é uma grande parcela que já foi violentada, né? Reincidiu isso. Doutora, como identificar uma vítima de violência sexual? Difícil identificar prontamente. Como eu falei, na infância, por exemplo, os sintomas eles podem ser muito diferentes, né? Então, a criança pode ficar muito difícil, querendo o tempo todo, né, abaixar a roupa do colega, ou ficar muito quietinha. É difícil, mas as pessoas elas precisam estar conectadas, né? Entender alguma diferença, notar diferenças no comportamento, né? E aí, está aberto para escutar. Chamar para conversar, e aí, como é que tá? Né? Tô te achando diferente, o que aconteceu? E o mais difícil que eu penso é que quando essas vítimas falam, muitas vezes elas são desacreditadas. A gente tem casos desses na mídia. Sim. Né? Que existem todas as provas, inclusive provas físicas, né? Que aí de mulheres que fazem o exame, né? Físico. E tudo constatado, mas aí as pessoas falam assim, não, mas era sua roupa, né? Mas será que você não queria mesmo? Porque você bebeu, né? Você, enfim, entende? Como coloca a culpa na vítima. E acho que o primeiro ponto a gente precisa escutar e acreditar, né? Se você tá passando por uma coisa muito difícil, eu vou falar assim, não é nada disso, Matheus. Você está inventando, não é bem assim. Se eu falo que foi a sua história, eu estou tirando o seu direito de narrar seu próprio sofrimento. Né? Como que a gente tem coragem, eu vou colocar nesses termos, como que a gente pode ter coragem de falar para uma vítima que ela viveu ou deixou de viver? Entende? Ela quem passou pela situação. Ela quem passou. A gente não pode, de forma alguma, desacreditar, duvidar, tentar colocar uma situação naquela situação que aquela vítima venceu. Giovana, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar esse nosso bate-papo, eu quero fazer ainda mais uma pergunta. Como é o tratamento com essa vítima de violência sexual? A gente precisa respeitar o tempo dessas pessoas. Existem pessoas que vão chegar na clínica e elas vão demorar um tempo para contar. Não é aquilo assim, sabe? Chegou na primeira sessão e já tô falando tudo. Existe um tempo. Um tempo até de entender o que é violência. Como eu disse, às vezes a pessoa ela nem consegue nomear. Ela acha que é aquilo mesmo e pronto. Né? E depois só vai se dar conta do que viveu. Então, a gente precisa dar o tempo para essa pessoa, para ela conseguir nomear e acompanhar, né, Matheus? Acreditar, ser suporte,
entender o que essa é uma marca, entender que essa é uma marca que eu não vou, né? É como se fosse um machucado que eu tampo e logo tá cicatrizado e pronto. É isso. Não é assim. Cada um tem o seu tempo, né? A gente precisa respeitar o tempo de cada um. E mais do que isso, talvez mostrar que sim, foi vítima, mas existe potência dentro dessas pessoas, né? Para que possam acreditar em si, né? E, enfim, construir outras narrativas de vida, né? Outras possibilidades, né? Enfim, eu acho que é isso, Matheus. E partindo de tudo isso, denunciar. Para que esses criminosos eles possam pagar por esse crime. Quando possível, denunciar. Verdade. Ou buscar uma ajuda. Buscar ajuda. Principalmente também, né? Para que possa encontrar ali o direcionamento. Doutora, quero agradecer demais a participação da senhora aqui no nosso programa. Falo senhora em forma de respeito, mas é uma jovem, uma grande profissional. Eu espero de volta mais vezes aqui no Espaço Feminino, viu? Obrigada, Matheus. Prazer estar aqui. Prazer é tudo meu. E olha só, minha gente, antes de nós irmos para o intervalo, Adriana, vamos mostrar, não sei qual câmera que eu vou agora, aqui, eu vou ficar aqui com você, Giovana, nessa câmera do meio, porque eu quero mostrar, pode mostrar lá, Esa, fica aqui no meio com a doutora. Mostra as cestas aí, Adriana, porque olha só essas delícias do supermercado moderno. Essas 2 cestas que eles mandaram aqui pro nosso programa. Já pensou você que tá em casa ganhar uma cesta? Pois é, minha gente, isso é possível, viu? Para participar, tá aparecendo aí na tela, você deve tirar uma selfie ou um print da tela do seu celular assistindo o programa Espaço Feminino. Feito isso, aproveita agora, já faz a sua selfie, pega o seu telefone, tira a selfie. Foi, abriu a câmera, fez a selfie? Então agora você vai lá no seu Instagram e vai marcar a gente, vai postar essa foto e vai marcar @NTV Patos de Minas, @Ludmila Bahia, @OMatheusBorges e @Moderno Supermercado. Esses arrobas que estão aparecendo aí na tela da sua televisão. Feito isso, preste muita atenção. Feito isso, você vai postar no seu Instagram e nós vamos receber aqui nos nossos Instagrams. A nossa equipe já está a posta, ela vai acompanhar e vai escolher 2 pessoas para participar aqui com a gente. Faça a selfie, marque NTV Patos de Minas, Ludmila Bahia ou Matheus Borges e Supermercado Moderno para você participar e quem sabe ganhar uma cesta gostosa. Doutora, a senhora viu só quanta coisa, aquela uva ali, tem tanta coisa boa, né? Delícia. É demais. Enquanto isso, a gente vai fazer agora um rápido intervalo para te dar tempo para você poder postar aí a sua selfie acompanhando o nosso programa. E na volta, eu já vou deixar uma dúvida, um questionamento para você. Qual é a maneira correta? O que você acha da maneira de se comunicar ou de falar linguagem neutra? Do nosso Instagram, @NTV Patos de Minas, temos uma enquete e eu quero saber a sua opinião. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre isso. Não sai daí, a gente volta já. Vivo com o programa Espaço Feminino. Você que tem em casa, continue participando com a gente. 99947-4515. Ô Adriana, coloca aí na tela essas deliciosas cestas do supermercado moderno. Para você poder ganhar é muito fácil, viu? Tire uma selfie agora acompanhando o nosso programa e marque os arrobas @NTV Patos de Minas, Ludmila Bahia ou Matheus Borges e também Supermercado Moderno. Poste a foto, poste a sua selfie no Instagram, marcando estes arrobas que estão aparecendo na sua televisão. E aí, quem sabe, no final do programa, a nossa equipe pode escolher a sua foto. Quem sabe, hein? Olha só, minha gente, nós vamos falar agora sobre um tema onde tem dividido muitas opiniões, um tema polêmico e que antes de tudo, antes que a gente comece o nosso bate-papo aqui, antes de falar quem são os meus convidados aqui, que eu respeito acima de todas as opiniões, ele possa prevalecer independentemente da sua opinião que está do outro lado da telinha ou que você compartilhe com outra pessoa. Porque a partir de agora a gente vai falar sobre linguagem neutra. E um dos meus convidados é o vereador de Patos de Minas, José Luiz. Zé, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
É um prazer estar aqui, né, novamente. Eu quero até te perguntar, Diga. Você tem alguma informação privilegiada dentro da Câmara Municipal? Claro que não. Porque foi uma oportunidade única de eu estar aqui para falar a respeito de um projeto de lei que nós protocolamos lá sobre a linguagem neutra. Ah, você protocolou? Protocolamos exatamente na data de ontem. Então nós vamos conversar a respeito desse tema, porque inclusive nós fechamos essa pauta há alguns dias, estávamos atrás de convidados. Estou recebendo aqui também o Jean Carlos, @Jean Carlos, meu filho. Bem-vindo ao programa, Jean. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Essa brincadeira com o meu nome, o nome que a minha mãe me chama, então fiz uma homenagem aí pra ela no Instagram. Seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado. E eu tô recebendo também o Jorge Luiz, ele que é psicólogo. Jorge, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade e a gente poder discutir essas questões que afetam diretamente as pessoas, né? Questões emocionais aí e mudanças culturais que abalam tanto os conservadores, aquelas pessoas mais radicais que tratam com uma exagerada resistência qualquer tipo de modificação que é estabelecida ou que vai acontecendo aí ao longo da história. Também estou recebendo aqui o advogado, o doutor Paulo Henrique. Doutor, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui novamente na NTV. E abordando um tema, novamente, temas importantes, né? Sempre que eu venho aqui, nós estamos falando de temas muito polêmicos, mas que eu acho que é muito importante falar sobre eles para que as pessoas esclareçam melhor, né? Eu estou recebendo também o professor Alexandre Magalhães. Professor, nota 1000 em redações sempre, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Matheus. Bem, temos aí uma questão delicada, porque a fronteira entre o uso social e a norma, o que vai de fato para os textos, o que funciona para a escrita ou o que funciona para as comunicações cotidianas, acaba não sendo muito compreendida, ou pelo menos as variantes de registro, né? Então, acredito que um dos maiores desafios desse processo é entender fronteira, de até onde você se comunica e até onde você, por exemplo, usa isso para os textos, para as redações, para as provas, né? Até que ponto vale. Professor, eu já quero começar então essa nossa conversa com uma provocação para o senhor. Muito se fala que a colocação da linguagem neutra, que a colocação de trocar a letra, na verdade, por um X, por um arroba, pelo elo, são várias colocações. A língua portuguesa, ela permite a chegada de uma linguagem neutra? Bem, a língua portuguesa não é uma ditadora, não existe uma grande instituição que vai fuzilar pessoas que usarem linguagem diferente. A língua é um fenômeno cultural. Então, com o passar dos anos, palavras surgem, palavras desaparecem, construções surgem, construções desaparecem, e o nosso papel como profissionais da educação e, claro, como falantes, é passar por esses fenômenos, entender esses fenômenos e, obviamente, testar a viabilidade, a funcionalidade disso, né? Então, posso te dizer inicialmente que a língua está aberta a fenômenos constantes, a língua se transforma o tempo todo, né? Não é à toa que o português que nós falamos hoje é totalmente diferente do que os nossos avós falavam ou os nossos antepassados, não é? O que talvez seja mais incômodo no que diz respeito à linguagem neutra é porque ela soa artificial. Ela escapa de uma criação de palavra, de uma transformação morfológica e vira quase um esperanto, uma língua criada, ou a língua do P que a gente fazia quando era criança, e como se fosse um código restrito a um grupo de comunicação só e não amplo, né? Acho que é essa a estranheza maior, desconfio que sim. Jorge, a linguagem neutra para algumas pessoas ela é colocada como uma forma de inclusão, juntamente por aquelas pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. A linguagem neutra ela pode realmente funcionar como uma forma de inclusão psicologicamente falando? Essa é uma pergunta boa de ser feita para cada indivíduo, porque o que acontece é que ao mesmo tempo que a proposta é que seja de inclusão, a proposta é essa. É que essa linguagem consiga, de algum modo, fazer com que a pessoa se sinta mais participante ou não excluída de um grupo ou participante de um grupo. Só que eu não sei se essa funcionalidade ela existe de fato. Talvez por isso houve a confusão de que quem é contra e quem é a favor. Não.
é sempre um questionamento que está em aberto. O fato é que essas transformações da língua, assim como transformações culturais, elas chocam a sociedade de maneira geral e para muitos parece que é uma grande ameaça. Que o fato de simplesmente existir o pronome neutro, que está existindo ali uma ameaça à família tradicional, uma ameaça a questões relacionadas à sexualidade, que isso vai acontecer em forma de uma avalanche de questões e que aí as grandes estruturas da sociedade vão ruir. E não é bem assim. Nós não sabemos para onde isso vai. A gente não sabe nem se isso vai pegar, se isso com o tempo vai permanecer. Nós temos consciência de que é um fenômeno e que a tentativa e que a proposta é de inclusão. Mas o fato é que essa questão de querer ser chamado de algo para se sentir melhor é muito antigo. Não existem pronomes de tratamento para profissionais. Eu sou médico, eu faço questão de ser chamado de doutor, eu sou advogado, faço questão de ser chamado por isso, por aquilo. Isso é bem antigo. Agora, na prática, como que isso funciona, a gente não sabe ao certo. Jean, por que causa essa estranheza para algumas pessoas? Matheus, eu acredito que a minha propriedade para falar a respeito desse assunto é limitada, porque eu não me entendo nessa bolha, né, de quem se sente representado com o pronome neutro. Porém, eu acredito que é uma coisa muito mais relacionada a respeito do que a linguagem formal, que da forma que foi colocado, talvez nem funcione, né? E esse uso da linguagem neutra, na verdade, ela já pode ser feito, né? A língua portuguesa, ela dá opções de você se direcionar a pessoas como sendo pessoas e não distinguir eles dela, do aluno, da aluna, pode ser os estudantes, né? Então, agora, colocar isso como sendo regra, eu acho muito difícil disso acontecer, porque eu acredito que a língua ela é formada primeiro na sociedade e depois levada para discussões maiores, e não o contrário, né? Não é uma coisa, vai chegar, falar, olha, o certo é isso e todo mundo tem que falar assim daqui para frente. Não é assim que funciona. Vereador, o senhor contou aqui pra gente no início dessa nossa conversa que o senhor protocolou na Câmara de Patos de Minas um projeto sobre linguagem neutra. Esse projeto é para proibir o uso da linguagem neutra? Muito boa pergunta, Matheus. Esse projeto, ele praticamente está sendo copiado, né, do projeto do vereador Nicolas Ferreira, quando era vereador na época, né, agora deputado federal. O projeto dele foi aprovado recentemente. Nicolas Ferreira, que é um amigo meu, deputado federal mais votado do Brasil. Esse projeto é para estabelecer que seja aplicada o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? É isso que está sendo mantido no MEC. O que nós queremos é apenas isso, né? Quando o psicólogo fala que é uma ameaça, não, é ameaça à língua portuguesa. O Brasil está num tratado com países que integram a língua portuguesa, e nós aplicando essa linguagem neutra, nós vamos sair desse tratado, nós vamos desfazer o que foi feito o acordo, né? Hoje nós temos no país em torno de 5% de analfabetos. Nós vamos mudar a língua portuguesa nas escolas, sequer nós estamos conseguindo resolver nosso problema, né? Temos disléxicos, que são em torno de 4%. Essas pessoas vão ter dificuldade depois no ensinamento. Então, o que eu quero é que se estabeleça essa regra agora, que seja determinado a partir das regras do MEC, o que está sendo aplicado, né? Eu gostaria, na verdade, de estar aqui debatendo outros assuntos, que, no meu entender, são mais importantes, principalmente do brasileiro comum, que é levar comida para a mesa, que é levar segurança para a sua família, mas a gente está discutindo um assunto com aberração, né? Onde poucas pessoas levantam isso aí, trazem para o debate. Inclusive, tinha uma camisa de uma escola daqui de Patos de Minas, estava assim: bom dia, seja bem-vindo a todo, no lugar da vogal, né? Estava um X ali. Isso já está começando a ser implantado, implantou na Universidade em Belo Horizonte. Então, onde que a gente aparece para falar sobre o tema, porque se ficar
apenas um grupo falando, aquilo ali se torna regra depois. Então, por isso que eu estou debatendo. Se essas outras pautas, como analfabetismo, são mais relevantes, por que seu projeto é sobre linguagem neutra? O senhor é professor, eu sou vereador. Eu não vou entender a profissão do senhor a fundo, não vou saber de regra gramatical, mas sobre legislação eu já vou entender mais. Eu, vereador, não posso fazer nenhuma lei nesse sentido. Tudo que vem é do MEC ou, às vezes, alguma lei a nível estadual. Eu, como vereador, não posso propor nenhuma lei municipal. É inconstitucional. Então, não tenho esse poder. O que eu posso é, às vezes, privar certas coisas. Mas incentivar, eu posso fazer uma lei nesse sentido. Todo mundo vai estudar. Só que quem garante que essa pessoa vai ter o estudo, vai ser aplicado o estudo? Então é mais ou menos por aí. Eu só fiquei um pouco confuso porque o VOLPE não trata de gênero. VOLPE registra vocabulário. Quais palavras são usadas na língua e quais têm registro. VOLPE não trata de gênero. Não, tudo bem. Por isso que eu quero que aplique o que está no VOLPE, que não trata de gênero. O que é aplicado. Não, pois é, eu estou dizendo que o VOLPE não registra. Não tem isso no VOLPE. Não diz nada sobre linguagem neutra. Não participa da discussão. Concordo com o senhor. Palavras, concordo com o senhor. O VOLPE não trata, eu quero que seja aplicado o VOLPE. Partindo de tudo isso, Paulo, a gente pode compreender a chegada da linguagem neutra como uma ameaça, como, quem sabe, uma censura às pessoas que não podem aplicá-las, caso as pessoas queiram? Matheus, essa discussão que foi colocada aqui, você já percebe a dimensão disso em âmbito nacional, por exemplo. São várias vertentes, de vários segmentos diferentes, de vários pensamentos diferentes, e é por isso que o fenômeno é interessante, que o direito ele se concretiza nessas mudanças. Preciso haver essa discussão social, a pertinência de se falar de algum assunto, para que a gente possa positivar. O direito ele acompanha a evolução social. Né? Se isso é uma tendência e isso ofende pessoas, ofende determinados grupos, aí é o papel do legislador. É por isso ele representa as pessoas. Então ele está ali para propor medidas para alcançar o interesse daquele grupo, daquelas pessoas que ele precisa defender. Mas quem são essas pessoas, doutor? O povo. Nós, todos nós. Mas o senhor sabe qual que é a percentagem de pessoas que se identificam como não se identificam como homem ou como mulher? O senhor sabe a porcentagem que tem isso no Brasil? Não. 1,8%. Nós vamos incluir essas pessoas, excluindo outros? Analfabetos, eu falei, tem 5%. Sequer temos ensino de qualidade no país, onde que o professor Alexandre entende disso. O Brasil, quando faz a prova do PISA, sempre fica nos últimos locais. Nem a língua portuguesa ela é ensinada de maneira correta. Aí nós vamos encaixar mais uma regra, ser ensinado isso nas escolas? Não, eu acho que se nosso colega aqui quiser abrir uma escola de linguagem neutra, não estou falando que você defende, até porque você não falou ainda. Tudo bem, seja liberado. Agora, como matéria obrigatória, ser ensinada nas escolas para as crianças e adolescentes. Mas o projeto não defende isso. Os projetos nacionais e estaduais que têm sido propostos, eles não defendem isso. Eles não defendem que isso seja colocado na base curricular comum como matéria obrigatória de ensino de base. Não é isso. Os projetos que estão postos pelos estados e alguns municípios, algumas capitais, inclusive, eles chegam no sentido de impedir que se fale sobre o assunto, que se aborde o assunto. Não estamos falando ainda de positivação dos termos dentro da linguagem culta. Nós vivemos esse fenômeno quando se falava de linguagem coloquial de internet. Né? A gente sabe que não é correto usar o VC, mas a gente normalizou o seu uso coloquialmente, entendeu? Então, assim, é isso. O STF, por exemplo, ao negar essas ações, inclusive, ele não enfrenta o mérito. Ele não entrou nessa discussão nossa aqui. Ele simplesmente disse que não era competência dos estados e dos municípios legislar sobre assuntos de educação, que é uma competência privativa da União. E pronto, negou, não entrou no mérito, não fez nenhuma situação que pudesse constranger a casa.
Beleza. Mas acontece que quando isso é colocado diuturnamente na sociedade, aí entra várias questões, né? E várias vertentes. E a corrente que defende o uso do termo nas escolas, ela permite quer que seja colocado não como forma de linguagem culta, mas que se aborde o tema para que as pessoas conheçam, né? Agora, a bancada que defende que é contra o projeto, ela defende o seguinte: não, se falar sobre o assunto, isso cria um estigma. Não, doutor, influencia. Eu inclusive concordo com o senhor, porque eu sou a favor da liberdade de expressão. Se você quiser tratar uma outra pessoa com outro pronome, chamar ele do que for, eu não importo. A gente só questiona levar isso obrigatoriamente para as salas de aulas. Concordo que o STF não levou para o mérito. Tudo bem, eu concordo com o MEC. Hoje a regra estabelecida é o quê? Que seja aplicado o que é estabelecido pelo MEC. Exatamente. Então, ele não imiscuiu no mérito hora nenhuma. Inclusive, meu projeto de lei fala sobre isso, acompanhando a base curricular do MEC. Exatamente. Então, assim, impedir de se falar sobre algum assunto fere também a liberdade de expressão daquele grupo que realmente ele quer ser notado, ele precisa ser falado, ele precisa ser discutido. E respeitado. Né? E ser respeitado. Então, o que eu vejo muito nessa construção social é que usa-se os termos de forma errada, mas propositalmente. Há uma questão ali de preconceito por trás disso. Porque se eu sei que alguém gosta de ser referido por um pronome específico e automaticamente ou levianamente eu utilizo um outro, eu de certa forma estou tentando maquiar o meu preconceito, alguma coisa desse tipo. E né? quando eu não conheço, o que poderia acontecer? Aí a gente pergunta. Tem que perguntar. Mas se eu de primeira falar o que ele não gostou? Deixa eu Você vai ser colocar corrigido. Deixa eu colocar o Jean na nossa conversa aqui. Jean, quero pegar justamente esse gancho. Quando a pessoa ela não sabe a maneira que aquela outra pessoa ela quer ser tratada. A forma, então, é perguntar a maneira que ela quer ser tratada, ou não? Olha, da minha parte, no meu ciclo de amizades, é isso que acontece. Se eu vejo uma pessoa que eu não leio ela de primeira, igual o vereador falou, como homem ou mulher, eu pergunto. Falo assim, como que é seu nome? As pessoas têm nome para isso, né? Ou se caso for, né, a situação, falar assim, você prefere ser chamado em algum pronome específico? Se a pessoa me responder, não, tanto faz, então eu vou falar o que vier na boca. Agora, se não, eu vou tomar cuidado e respeitar, porque eu acho que trata-se de respeito. E olha só, gente, a gente vai continuar essa nossa conversa. Eu preciso ir para um intervalo. Na volta, você que tem em casa, eu tô aqui, né? Na volta, a gente continua falando sobre a linguagem neutra aqui no nosso programa. Eu quero saber a sua opinião no nosso Instagram, @NTV Patos de Minas. Tem uma enquete. Vote lá para a gente poder saber a sua opinião. Além disso, você que tem em casa pode ganhar essas 2 cestas que estão aparecendo na tela da sua TV. @NTV Patos de Minas, Ludmila Bahia, o Matheus Borges e também Moderno Supermercado. É isso. Os arrobas estão aparecendo aí. Vá já, faça sua selfie acompanhando o nosso programa aqui na volta. Quem sabe você pode levar uma dessas cestas para sua casa. Eu volto já. Estamos de volta e o Dr. Vitor, da Clínica Ímpar, tem um recado para você. Olá, meus amigos de Patos de Minas região, tudo bem? Estou aqui hoje para convidar vocês a estarem participando da Semana do Botox e Preenchimento Facial aqui na Clínica Ímpar, que vai ser do dia 24 de abril ao dia 13 de maio. Então, vamos preparar para a festa do Mico, que está chegando, tem várias festas vindo por aí. Então, garanta sua vaga e vamos junto. Abraço, com Deus, tchau, tchau. Um abraço, doutor. E eu sou suspeito, né? Eu e Ludmila Bahia, nós adoramos um Botox, né? Se você também já quer agendar o seu horário, aproveite aí, ó. O número está aparecendo na sua tela. 99809-1730. Clínica Ímpar, com condições imperdíveis para você que acompanha o programa Espaço Feminino.
Bom, gente, a gente continua falando aqui sobre linguagem neutra, um assunto que tem dado o que falar nos últimos dias e tem voltado à tona principalmente após um projeto de lei do ex-vereador, agora deputado Nicolas em Belo Horizonte, ter sido aprovado, onde é proibido se utilizar a linguagem neutra em escolas públicas e privadas de Belo Horizonte. Adriana, nós temos mensagens do pessoal que está em casa. Pode colocar, por favor? O Everton está perguntando o seguinte: gostaria de saber a fonte que o vereador citou sobre a percentagem de pessoas não binárias, sendo que o próprio censo não abordava isso. Digita lá no Google, lá que sai lá, tem uma instituição aí que é ligada à militância LGBT, eles mesmos fizeram esse levantamento. Próxima pergunta, Adriana, vamos colocar na tela. Você que está em casa, 99947-4515, pode ficar à vontade. E daqui a pouquinho aqui no nosso programa, eu vou dar o resultado de quem ganhou a cesta ou as cestas do supermercado moderno. Mas uma pergunta, o Everton novamente, deveria mudar o termo de linguagem neutra para linguagem inclusiva. Jorge, concorda ou não? Então, até ia aproveitar a oportunidade. Eu não quero falar nada em relação a concordar ou discordar. É a única coisa que eu tenho para dizer. E eu acho muito mais relevante isso. Nós não precisamos ter medo das transformações sociais. Em 1920, uma mulher que usava biquíni era tratada como promíscua e aberração, e aí a transformação veio. Um divórcio na década de 60 era tratado como um absurdo, e a transformação veio. A linguagem também vai se transformar, vão mudar as regras, o tempo vai trazer isso. Por que a gente tem tanto medo que isso de algum modo vai abalar tanto a sociedade assim? Vamos confiar que isso faz parte da história da humanidade, transformações. E o que muda gera medo em todo mundo. Então vamos em frente, vamos lidar com isso de maneira um pouco mais natural. Mas essa naturalidade, muitas vezes, é visto como um discurso apaziguador, e o que é mais interessante é a briga e a discussão, é quem é Fla, quem é Flu, quem é Cruzeiro, quem é Atlético. Mas eu acho que vale a pena a gente estar aberto a todo esse processo, esse fenômeno que acontece aí. Partindo disso, então, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, na verdade. Professor Alexandre, quero te agradecer pela participação aqui e as suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite e concordo em gênero, número e grau com o psicólogo. De fato, nós precisamos entender que é um fenômeno, que cultura evolui naturalmente, e nós precisamos entender de que forma isso inclui ou não, de que forma isso nos retrata ou não, e de quais pessoas, nós estamos falando dentro das nossas bolhas sociais. Então, o debate é válido e, sem dúvida, as transformações são sendo uma fonte de aprendizagem para todos nós. Doutor Paulo, obrigado pela participação. Suas considerações finais. Eu agradeço, Matheus. É um tema muito amplo, demandaria muito mais tempo, mas o direito é isso, é equalizador de conflitos. Enquanto existir discussões e acompanhamento social, mudanças sociais, o doutor disse muito bem isso, colocou isso de uma forma muito clara para todos, e é assim que nós vemos no direito, para poder positivar alguma coisa, para poder materializar alguma sistemática. E o vereador faz o papel dele, é isso mesmo. Nós vivemos uma sociedade onde o debate, de uma forma saudável, ele é bem-vindo. Vereador, o projeto do senhor foi protocolado na Câmara, ele já vai para votação? Como é que fica o trâmite do projeto do senhor? Vai ter reunião amanhã, mas não teve tempo hábil, para que fosse apresentado, fizesse parecer. Provavelmente vai para outra reunião. É um projeto que a gente quer fazer modelo de Belo Horizonte. E para me finalizar aqui, 3 coisas. Movimentos culturais que acontecem, igual fenômenos, eles disseram. Isso acontece lá no Amazonas, cada região tem suas características, cada núcleo de pessoas, povo, tem características, não é por isso que nós devemos incorporar de uma minoria para a maioria. A gente tem que preocupar com a pergunta até do rapaz lá. Nós vamos incluir essas pessoas excluindo outras, porque o nível de ensino aqui no Brasil é baixo, então nós vamos dificultar isso mais ainda. E eu, como vereador, farei de tudo para trabalhar sempre pelo melhor de Patos, por assuntos importantes que impactam na vida do brasileiro, do patense, e também podem contar comigo
para ser oposição a esse tipo de aberração. Jean, obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu que agradeço, Matheus, mais uma vez aqui. E eu só queria pedir a todo mundo que pensasse bastante a respeito do respeito pelas pessoas. Eu respeito. Porque eu estou aqui de um lado de uma bolha que não é dessa discussão, mas se eu tenho ciência de que essa bolha existe, eu vou tratar ela com respeito e vou tentar fazer que ela se sinta parte da sociedade da mesma forma que eu me sinto e que as outras pessoas também se sentem. Jorge, obrigado pela sua participação. Passa lá em cima e baixa o ponto, viu? Combinado. Obrigado, Jorge. Beleza, valeu. Sempre uma ótima oportunidade. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado, e a gente não podia deixar de trazer esse assunto à tona justamente para a gente poder debater de uma forma saudável e a gente poder trazer os vários pontos de vista, porque isso sim transforma uma sociedade, isso sim é a construção de uma sociedade. Bem, gente, agora deixa eu contar quem ganhou, né, Adriana? Deixa eu pegar aqui no meu telefone. Quem vai levar uma cesta do Moderno Supermercado é a Fabiana, do @Camargos403. @Camargos403. Eu acho que não vai focar, Adriana. Tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vai lá no meu Instagram, @Matheus que eu acabei de repostar a Fabiana, e temos mais um também, que é a Maura. Nossa, Maura, que fundo bonito, hein, menina? Deixa eu mostrar aqui, a Maura, ela também não vai focar direito, mas vai estar lá no meu Instagram, @Matheus Borges. A Maura é Maura Paula Flor, também ganhou. Para vocês retirarem o presente, basta vir aqui na NTV, tá bom? Venham aqui na NTV, retirem o passaportezinho, a autorização de vocês, e vocês podem ir lá no Moderno Supermercado para retirar a cesta. E, gente, foi um prazer enorme estar aqui no programa Espaço Feminino. Na próxima quarta-feira, Ludmila Bahia vai estar de volta com muito mais. Um beijo para você. Fica com Deus, viu?